noite, torcedor fantástico. Boa noite a todos vocês que acompanham o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou Vanderlei Corrêa, jornalista. Estou aqui para falar de Santos com um cara que manja muito de futebol, manja muito de esportes. Quem aqui já não ouviu o Alexandre Pretzel na Rádio Bandeirantes, agora no grupo TNT Esportes e agora também no Yahoo, com seu blog no Yahoo. Prazer e uma honra receber você aqui, Pretzel, para a gente falar um pouco de Santos Futebol Clube e falar também sobre futebol no Brasil e também no mundo. Tudo bem, Pretzel? Tudo bem, meu caro Vanderlei, a honra é minha, cara. Eu adoro falar do Santos, eu adoro o Santos. Não sou torcedor, mas a história do Santos é simplesmente espetacular, magnífica, um time mundial. Então, estou pronto para que você quiser saber. E até durante a demissão do Carille, se tu me desse espaço na abertura aqui, eu fui contra a demissão do Carille, né? E muitos santistas, inclusive tem uma nova geração muito vazia, né? Muito mal educada. E aí tem até um perfil chamado Informe Santista, que começaram a me atacar, que eu não poderia falar do Santos, como se só eles pudessem falar do Santos agora, se só eles tivessem a pretensão. E ainda, Vanderlei, eu tendo que escutar o seguinte: tu não assiste jogo do Santos. Cara, eu não só comento os jogos do Santos, a grande maioria, diga-se de passagem, como eu assisto todos os jogos do Santos. Eu assisto, porque eu assisto futebol. Eu sou um fanático por futebol. Então eu até brinquei, olha aqui, ó, vocês estão pegando no meu pé, eu sou muito mais santista que todos vocês. E pior é que é verdade, viu, Vanderlei? Estou à tua disposição, meu. Ô, Pretzel, você está falando uma coisa aí, eu tenho 46 anos e eu vi o Santos ganhar, eu vi o Santos perder o título brasileiro de 83 pro Flamengo, mas eu não entendia muito ainda de futebol. Sim. Lá em 84, aí o Santos foi campeão paulista em cima do Corinthians. E aí sim foi o meu batismo, né? Porque foi aquela festa lá em casa, eu sou do interior do Paraná, meu pai é muito santista, aquela coisa toda, né? Só que, cara, eu vivi uma seca, né, depois na escola, aquela coisa ali, que só fui ganhar alguma coisa em 97, que foi o Rio-São Paulo, que eu já morava lá no norte do país na época, e depois de 98 a Comembol, mas era uma comemoração tímida, né? Aí o brasileiro de 2002 e tal e tal. Mas eu vi cada time do Santos, cara, que dava dó. Se você hoje a gente ri quando a gente fala do time. Eu lembro. Então, eu lembro. Mas você pega. Então tem uma galerinha. Sabe o que eu ouvi esses dias? Antes do jogo Santos e Corinthians do Campeonato Paulista, uma galera, um pessoalzinho mais novo aí, que só conhece o Neymar em diante e tal, falando o seguinte: o Santos tinha que dar WO no Corinthians, não pode ir jogar contra o Corinthians, que vai perder, vai ficar feio. Falei, gente, pelo amor de Deus, gente. Não, é uma geração, né, Vanderlei, tão vazia de princípios e moral, certo? Eu aponto o dedo mesmo. Vocês aí que acham que o futebol começou em 2000, 2001, vocês não viram nada do que realmente foi a história do futebol. Porque eu sei muito mais de Santos que muito moleque santista aí que acha que tem um blog, alguma coisa lá e que tem direito de apontar o dedo para os mais velhos. Ah, tu não sabe nada. Quem sou eu para dizer que alguém não sabe nada? Só que é o seguinte, o debate ele tem que ser em alto nível, né? Claro. Ou se não for em alto nível, pelo menos com respeito às opiniões contrárias. Pelo menos isso, né? E esse time de 83 era meu time de botão, viu? Marola, Toninho Oliveira, Márcio, Toninho Carlos e Gilberto, Dema, Paulo Isidoro e Pita, Camargo, Serginho e João Paulo. Meu time de botão, técnico Chico Formiga. É isso aí. Pois é. E aí você tem que conviver com essas coisas. Hoje a gente tem que estar no mundo politicamente correto, você não pode falar. Eu trago o Juari para dar entrevista aqui. Nossa. As pessoas reclamam das coisas palavreadas do Juari. O Juari fala: Chico Formiga me chamava de macaquinho. E aí, qual o problema? Eu não ligava. Por que os caras vão ficar pegando ar agora? Mas estamos no outro momento. O Juari marcou a minha infância comemorando os gols, dando volta na bandeirinha do escanteio. Certo? Porque eu também lembro dos meninos da Vila, de 78 a 80. Só para me lembrar, Vitor, aí era Nelsinho Batista mesmo. Joãozinho Neto e Gilberto. Aí Rubens Feijão, Toninho Vieira e Pita. Newton Batata, Juari e João Paulo, certo? Os primeiros meninos da Vila. Timaço que marcou a minha infância. Pô. Tinha o Ailton Lira também, né? Ailton Lira, é verdade. E o Clodoaldo também, né? Tava machucado. Só isso, né? Era um time. A gente fala que o Santos é um dos times mais conhecidos do mundo, porque o Santos na década de 60, isso aí é jogar para o nosso patrimônio, né? Eu sempre falo isso aqui e tal. Eu falo que o que o Santos fez na década de 60, ali, o início da década de 70, até quando teve o Pelé, né? Principalmente. Cara, acho que poucos ou nenhum clube fez o que o Santos fez. Tanto de rodar pelo mundo, de excursionar, de fazer uma série de coisas e tal, e tal, e tal.
E eu acho que hoje o Santista tem essa síndrome que a gente paga um preço muito alto por isso, principalmente com a imprensa, parte da imprensa de São Paulo, o tratamento que o Santos recebe na imprensa, né? Com uma certa razão. Então, com uma certa razão. Eu acho que não é tudo. Só acho o seguinte, o problema é apontar o dedo para qualquer um. Não. Isso. Com uma certa razão, eu sou de Porto Alegre. Quem sou eu para dizer quem pode eu falar do Santos ou não? Aliás, eu não falo sobre isso de clube nenhum. Entendeu? Imagina só, não, vocês não podem falar do Inter e do Grêmio porque vocês não viveram a dupla Grenal. Isso é uma grande besteira. Nossa. Então é o seguinte, tem gente que ironiza o Santos em São Paulo. Tem. Mas tem gente que dá muito valor ao Santos também. Sim. Então eu acho que isso tem que ser reconhecido. Não, sem dúvida. Então, e aí, esse é nosso Santos que, desde a época de Pelé, tinha muito futebol, mas as poucas vergonhas já aconteciam desde aquele tempo. Era mala de dólar que subia de voo, era uma série de coisas. E o Santos, eu vou dar uma opinião aqui, falar um assunto, e eu queria que você discorresse antes da gente entrar no momento atual. O Santos vende um jogador chamado Neymar Júnior em 2013, que nos últimos 10 anos, pelo menos, eu acho que não teve um outro jogador no Brasil igual, né? No meu ponto de vista. Eu concordo. O Santos está pagando o Santos parece que pagou para esse jogador jogar no Barcelona, cara. Que diabo de negócio que é esse? Que todo mundo ganhou e o Santos a cada semana tem um prejuízo chegando nisso aí, cara. Como é que explica isso, Pretzel? Não explica. Eu acho assim, eu fico impressionado porque na última eleição à presidência do Santos, onde o presidente Andrés Rueda ganhou, a gente entrevistou todos os candidatos. Inclusive, eu imagino que tu tenha feito isso também. Sim. E aí, assim, isso não é uma crítica, apenas uma observação. O Miltinho Teixeira, eu perguntei para ele, ô Miltinho, vocês candidatos estão dizendo que o Santos poderia ter mais de R$1 bilhão em arrecadação de jogadores, como teve na venda de atletas, né, nesse século. E o Santos não tem dinheiro para nada. Qual é a explicação, né? E aí o meu time deu uma resposta que em outras eleições eu já tinha escutado, mas ao mesmo tempo eu continuo estarrecido com esse tipo de resposta, que foi o seguinte, isso aí é o seguinte, o Santos gasta mais do que arrecada, como se fosse algo absolutamente normalíssimo em qualquer situação empresarial e corporativa. Cara, então é o seguinte, isso aí me espanta de uma maneira. O que o Santos vendeu de jogador de 2002, daquele timaço, daquela geração, até a chegada do Neymar e passando para vir o Rodrigo e para vir outros jogadores também, o Santos arrecadou mais de R$1 bilhão. Não é eu que estou dizendo isso, são os próprios conselheiros. E o Santos não tem dinheiro hoje. O Santos assume na última gestão sem um centavo no cofre, devendo para o mundo, devendo com o transfer ban da FIFA, correndo o risco de ser rebaixado. Quer dizer, alguém tem explicação sobre isso? Eu acho que é uma falência dos conselheiros também, ao deixarem o Santos chegar numa situação dessas. E ninguém bota o dedo na ferida. Fica todo mundo achando, não, pois o futebol é assim, a gente teve que gastar mais e tal. Não sei, cara, uma grande balela. Então o Santos, esse time da década de 60, que meu pai sempre falou nele, que toda aquela geração fala naquele time, o maior time da história do futebol, esse time, ele deu origem a tudo que o Santos é. O Santos, querendo ou não, o Santos é um case, cara. O Santos é fortíssimo, o Santos se incomoda, né, com menos receita, com torcida menor, e aí não é ofensa à torcida do Santos, mas é menor em relação a outros times, certo? O Santos tem categoria de base toda hora, o Santos tem jogador despontando a cada semestre, certo? O Santos era para ser uma potência mundial. E aí um cara me manda uma mensagem que vai no Rio de Janeiro e não consegue comprar a camisa do Santos. Quer dizer, cara, certo? São coisas inexplicáveis. Então, o Conselho do Santos deveria pedir desculpas à torcida, deveria abrir mais o clube e deveria explicar, né? Por que o Santos ainda está questionando, está pagando conta em relação ao Neymar ainda, depois do Neymar ter sido a maior expressão dos últimos anos no Brasil e ter sido um dos maiores jogadores da história do Santos. Todo mundo ganhou dinheiro com isso aí. Menos o Santos. O Santos. O Santos tá às mínguas aí, continua às mínguas. E aí tem cada barbeiragem com todo respeito aos barbeiros, né? Mas tô falando barbeiragem de motorista. Sim. Mesmo, quem dirigiu esse navio, esse Boeing que é o Santos aí. E Vanderlei, aí sai a renda de Santos e São Paulo, tá? Me desculpe, tá? 9 mil pagantes, 240 mil de renda. Pessoal, em que mundo vocês estão vivendo?
Então. Não, mas a Vila Famosa é famosa, mas que fique para o futebol feminino, que seja trocada por uma outra área, não sei. Para o Santos ter um novo estádio, para o Santos ter capacidade de arrecadação de um novo estádio, certo? De tentar criar um modelo igual que o Palmeiras criou no Allianz Parque, onde o Palmeiras ganha dinheiro a rodo desde que o estádio foi inaugurado. Então, pessoal, sabe, um pouco menos de romantismo, respeitando o gigantismo e o mundialismo do Santos, mas de acordo com o que é a realidade atual, pô. Certo? Essa gestão, quando ela já está aí no segundo ano de gestão, um ano e pouquinho, né, de gestão, estamos aí 1 ano e 2 meses de gestão, que na verdade começou, o Andrés Rueda já começou a trabalhar em novembro, né, quando ele empresta para tirar o transfer ban lá, que o Santos ia perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro de 2020, poderia ter sido rebaixado, né, porque aquele time do Cuca só estava focado na Libertadores. Né, e não veio a Libertadores e o brasileiro ficando lá em oitavo, no finalzinho ali, que ganhou uma partida do Corinthians depois e tal, e tal. Bom, mas enfim, essa gestão ela está sendo muito impopular por parte do torcedor, porque o torcedor ele quer time. O torcedor quer vitória, ele não interessa se joga bem, se joga mal. Eu falo assim, tem o torcedor que só quer a vitória, só quer saber da vitória, porque ele quer mandar o WhatsApp para todos os amigos depois para tirar sal, principalmente no clássico. Tem o torcedor que o time ganha, mas ele acha os defeitos ali, porque o time é muito ruim, porque não sei o quê, porque não sei, por isso que ganhou. E tem o torcedor que não está contente nunca, né? E esse torcedor, e tem um torcedor agora que é contra o pagamento de dívidas. Olha isso. Não pode pagar dívida, tem que montar time. Tá todo mundo, olha o Corinthians montando time aí, não sei o que, montando time, e o Santos só pagando conta. Ô, Pretzel, você é dono de casa, né? Você tem tua casa, você sustenta a tua casa. Uhum. Se você não pagar as tuas contas, como é que você vive, cara? Não, é impressionante isso. Aí é o seguinte, ó, nos próprios comentários, nos comentários dos nossos vídeos, das nossas entrevistas e na rádio também, aí o torcedor do Santos, principalmente o mais jovem, né, que não tem muito princípio, né? Não precisa pagar, sabe? Viu que não tem muito princípio de uma geração aí que surge e tal, acha que o Santos só tem que olhar para dentro de campo. Gente, essa gestão, podem falar o que quiserem da gestão, mas o presidente Rueda é o presidente mais transparente do futebol brasileiro. Não se enganem. E ainda vocês vão falar muito bem do presidente Rueda. Vocês ainda vão levantar o dedo para dizer o seguinte, se não fosse o presidente Rueda, o Santos não saía da míngua. Porque é o seguinte, o que tem que acontecer, na minha modesta opinião, óbvio que o Santos pode e deve brigar por títulos. O time de futebol ele é feito para isso, para ganhar títulos. Ponto. Mas quando não dá, não dá. E hoje, com todo o respeito ao Santos e ao Santista, o time do Santos é um time nota 6, cara. E as pessoas se enganam que é um baita... Não é um baita time. Não é um elenco pequeno, certo? Com jogadores muito jovens que em momento de pressão e com a competitividade que tem hoje, eles vão oscilar e vão oscilar bastante. Então, a realidade é o seguinte, é arrumar casa. Se não arrumar casa, certo? Se não arrumar até 23, não tem 24, 25 e 26. Não tem. Aí é que tá. As pessoas só querem, não, porque o grande Santos. Eu também acho que o Santos é mundial e gigante, mas tem que viver dentro da sua realidade. Se tem que ter um time nota 6 hoje, a ideia qual é? Nós vamos competir? Vamos, claro que vamos. Mas não esperem títulos. Se vier, ótimo. Se vier um título, é uma consequência de um trabalho. Mas a gente está arrumando a casa. E aí eu lembro do Flamengo, que potencialmente de consumo e de torcida é maior que o Santos. Sim. O Flamengo arrumou a casa de 2013 a 2017. Arrumou sim. E ainda bateu lá uma Copa do Brasil aleatória, que eles nem esperavam ganhar e ganharam. Então, pessoal, tem que arrumar a casa. Tem que acertar para que o Santos tenha o mínimo fôlego financeiro, para aí sim voltar ao mercado, para aí sim poder fazer uma contratação de impacto, de força. Mas o Ricardo Goulart é uma grande contratação. Para o momento eu achei muito boa, mas com uma grande oportunidade. Um jogador que está livre no mercado, sem custos de transferências, tudo isso é ótimo. Só que ele não é o salvador da pátria, ficou mais de um ano sem jogar. Então, gente, tenham calma. Se o Santos não ganhar nada em 2022, que eu acho que não vai ganhar, posso me enganar, mas que eu acho que não vai ganhar, o Santos tem que passar 22 incólume sem nenhum problema financeiro, para chegar em 23 e aí sim tentar competir de igual para igual nas grandes competições. Para você, a partir de 24, começar a ter fôlego. Hoje o futebol no Brasil, ele é assim. Não venham me dizer que não dá para fazer assim. É assim, ou tu pega e faz uma SAF, algumas até que a gente
pode achar legal, mas com muita calma, esperando um grande debate e tudo muito a médio e longo prazo, porque vocês acham que fazer uma SAF hoje vai chegar um cara aqui que vai botar R$1 bilhão nos cofres do Santos para fazer uma máquina de time para ganhar título agora no segundo semestre. Isso não vai acontecer, pessoal. Isso não vai acontecer. Então, muita calma. Acho que a torcida é uma torcida impaciente, é uma torcida chata em determinados momentos, respeitando o sentimento de todos, é apenas uma opinião, e tem que ter calma. O Santos para 24, 25 e 26, que é o próximo mandato, certo? Ele tem que estar bem em 22 e 23, Vanderlei. Senão vão ficar enxugando gelo, cara, mesmo com a grandeza do Santos. Tem algumas coisas, né? Por exemplo, agora em março a gente deve ter uma apresentação do novo projeto da Arena lá em Santos. Acho que isso pode ser uma coisa aí que vai dar uma mudada no patamar, até na autoestima do torcedor. Você tá falando de torcedor? Eu fui assistir jogo na Vila Belmiro com o Neymar em 2012. O Neymar, hein? Em campo. Para 8 mil torcedores, cara. Em 2012 o Neymar já tinha sido campeão da Libertadores, já tinha sido campeão de um monte de coisa, já estava preparando para a Copa de 2014. E eu te acrescento, viu, meu caro? Em 2014, no dia 27 de janeiro, Santos 5, Corinthians 1. Sim. Campeonato Paulista. Sim. O dia mais quente que eu peguei na minha vida à noite em Santos. Eu acho que estava 32 graus, eu era um chuveiro de tanto suor, e eu estava cobrindo o Corinthians do Mano Menezes. Foi 5-1 pro Santos. Se o Santos tivesse forçado, teria tocado 7-1. Aquele jogo, se eu não estou enganado, não chegou a 10 mil pagantes. Chegou a 10 mil pagantes. Quer dizer, num clássico, eu estou falando de 14, estou falando de 8 anos atrás, está falando também de época distante. E acham que tá legal. Mas aí eu escuto assim alguns colegas, não, mas a torcida do Santos, ela não lota o estádio, é assim mesmo. Como assim mesmo, pessoal? Como assim mesmo? É o que eu sempre falo. O torcedor, ele tem todo o direito de cobrar. Vai no estádio. Vai no estádio, compra o teu ingresso e aí você protesta, você grita, apoia durante o jogo e no final pede jogador, esbraveja, faz o que quiser, mas ajuda. Compra uma camisa oficial. É caro. Pô, o Santos fez uma linha mais barata para se comprar agora, que é o preço de camelô. É para o cara comprar, porque é licenciado. Não, mas o cara quer comprar o Xing Ling, que vai ajudar um amigo dele, mas o Santos não ganha nada com isso. Então é cabeça, né? O cara tem que ter um pouco de cabeça também para saber o que ele está ajudando o clube, né? O que o plano de sócio oferece hoje, Vanderlei, com um estádio como a Vila Belmiro? Ela me oferece o quê? Me desculpa. Eu me associo com o Santos para ajudar o Santos, certo? Mas qual é o benefício que eu tenho em troca? Vamos lá, ele tem prioridade nos ingressos e tal, e tem uma gama de empresas aí que você pode comprar no e-commerce, essas coisas, tem desconto em farmácias, por exemplo, tem alguns descontos sim e tal. Mas assim, eu sou sócio desde 2011, né, no Santos, nunca me preocupei com benefício. Lógico, se você ganha alguma coisa, legal, maravilha, parabéns. Bom, mas só a prioridade na compra do ingresso já é alguma coisa. Sim, eu não sabia disso aí, pelo menos. Sim, não, agora no final do ano, que voltou a torcida, que o Santos teve aqueles 10 jogos na Vila Belmiro lá, dava briga para comprar ingresso, porque os caras, dependendo da categoria, você ainda pode comprar um convidado ainda, né? Enfim, então foi uma grande discussão a respeito disso aqui. Mas enfim, eu sei que para você montar um time, para você pagar as despesas, você tem que ter receita, obviamente. Agora, trocar de técnico a cada 3 meses não ajuda em nada nesse processo, né, cara? Nada. O Rueda é o seguinte, o Rueda é um grande empresário e o cara mais transparente que eu conheço, sou fã dele mesmo. Mas vai errar como todos, porque o futebol é um moedor de carne, o futebol acaba com reputações, o futebol termina com amizades, o futebol te gera pressão individual, né? Te gera pressão pessoal. Acaba com a saúde do cara. Na saúde, se você não ganha, você fica marcado na cidade, quer dizer, é uma série de coisas, mas se você ganha também o futebol te alça a uma condição que você talvez não tivesse na tua vida privada, ponto. Então pode ser 8 ou 80. O Rueda é um baita do cara, é um cara realizado financeiramente, e eu acho que ele é santista do bem, ele quer o bem do Santos. Agora, eu comentei isso com ele, pô. 4º treinador em 13 meses, em 12 meses, mas e aí? Mas o Ariel Rolando a gente não queria que saísse, mas saiu. Pegou e saiu, e o time estava lutando para não cair já com a presença dele. Então, certo, já foi uma ideia, né, não sei, uma ideia de um projeto inovador que não funcionou 3 meses. Aí veio o Fernando Diniz, que eu gosto, mas no Santos também não conseguiu, sabe, fazer que um time razoável pelo menos chegasse
na semifinal ou na final da Copa Sul-Americana, porque tinha bola para isso. Tinha bola para isso. E aí tu sai de perfis assim, ó, que viram um eletrocardiograma. Tu tem um cara de um projeto a longo prazo, aí tu sai para um que só tem um modo de jogar, né, Vanderlei? Que mesmo assim é um modo de muito risco com os jogadores que tu tens, então não dá liga. E ainda perdeu jogadores, né? E ainda perdeu jogadores. E aí tu traz um terceiro que eu gosto e acho competente, que prioriza a defesa. Mas ali, naquele momento, ele servia, porque ele salvou o Santos do rebaixamento. Naquele momento, ele servia. Agora, para que renovar com o cara e depois tirar o cara 6 jogos depois e com essa balela, me desculpa, não, nós temos que recuperar o DNA ofensivo. Dá licença, cara. Tu tem que ter um treinador de acordo com o elenco que tu tem na mão. É isso que tá. Viu? Não adianta, por exemplo, tu ter um time leve e ofensivo e trazer um treinador que joga com 3 zagueiros. Não, é difícil dar liga nisso aí. Tem que trazer, eu acho, um treinador que se adapte às características. Então, Fabian Bustos agora, sinceramente, só trabalhou no Equador. Para mim é um grande ponto de interrogação e, sinceramente, eu não sei o que pode dar. Pode dar certo? Pode, mas a chance eu acho que ela é pequena. Não sei se tu concorda, acho que ela é pequena. Ó, hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Estou falando aqui com o Alexandre Pretzel, do Grupo Bandeirantes de Rádio e TV, TNT Esportes e também do Yahoo. Eu faço uma live, meio-dia também, a live do meio-dia aqui com torcedores, e entrou um torcedor, o Fernando Jiménez, do Equador. Ele até fala bem português. Ele é torcedor do Barcelona. E ontem ele me perguntou, é verdade que o Bustos vai sair mesmo para o Santos? A gente está muito triste, a gente não está acreditando nisso, porque ele está aqui, o projeto, né, foi campeão pelo Barcelona, tudo. Falei, olha, parece que sim, está palavrado, mas não assinou ainda. E continua, não assinou ainda, mas está bem avançado. Acho que deve vir, né? E ele entrou na live hoje, cara. E aí, cara, eu comecei a conversar com ele, perguntei, e aí, como é que é o Bustos? Eu falei, olha, ele é um cara defensivo. Ele é um cara que joga, faz um gol e puxa o time para trás e segura tudo. O pessoal da live, o pessoal fala, meu Deus do céu, é o Carille que fala espanhol e não sei o quê. Quem é que contratou, hein? Pô, os caras falam em recuperar DNA ofensivo e trazem um treinador que prioriza a defesa. E aí é o seguinte, se ele empatar com o Novo Horizontino e perder para o Palmeiras, ele não serve? É assim que funciona, Vanderlei? Aí não dá, cara. Eu não concordo. Eu, por todos os defeitos que o Fernando Diniz tinha, eu fiquei assim... não é que eu defendia, eu acho que o Fernando Diniz é muito teimosão também. Mas assim, cara, ele perdeu o Soteldo, perdeu o Lucas Veríssimo e teve mais o Luan Pérez, cara. Perdeu 3 jogadores. O Soteldo foi já com o Olan. Mas ele perdeu o Luan Pérez e perdeu o Alisson. Um time que estava desmontado, ainda vai desmontando mais ainda e fala, vai, se vira aí, faz um catadão aí, traz Moraes, Bosa, não sei mais, Zanocelo, tá? Putz, cara, aí você arrebenta com o trabalho do cara. Complicado. E eu acho também, Vanderlei, quando tu tem um comitê de gestão, tu tem 7 cabeças dando opinião, sabe, eu sou um cara democrático, assim, mas no futebol, na hora de decisão de futebol, acho que é muita gente participando, porque é muito difícil tu ter uma concordância e as 7 pessoas pensarem a mesma coisa a respeito de futebol. E aí entra muita emoção também, alguns que nem entendem muito do fato, mas estão ali por uma questão política. Então, cara, isso é impressionante. O Bustos pode até dar certo, mas quando você chega com um discurso, eu quero recuperar o DNA ofensivo, e aí tu traz um treinador que prioriza a marcação e o defensivismo, nós vamos dizer o quê? Os caras estão perdidos. Eu não fiz nenhum comentário ainda sobre o Bustos, porque eu estou esperando ele assinar. Enquanto ele não assinar, eu não vou falar nada, porque assim, não adianta. Os caras tá tudo enquanto não assina, velho. Daqui a pouco o cara muda, vai para outro time aí. Não, e assim, ó, o time do Barcelona, semifinalista da Libertadores, bom time. Bem treinado, bem montado. Bem treinado e bem montado. Mas ele tem algo que eu não sei se é contra ele, mas pode pesar contra ele. Ele só trabalhou no Equador. O futebol equatoriano, mesmo que o Equador vá à Copa agora, tem a maioria dos seus jogadores atuando fora. O futebol equatoriano é um futebol de segunda linha. Sim. Um futebol de segunda linha. Ele vai vir aqui por uma... Eu acho que ele sabe o tamanho do Santos. Mas, assim, ó, não é fácil para um estrangeiro chegar aqui e resolver imediatamente. É muita calma. Ô Pretzel, já que a gente falou do Bustos aqui, e essa onda do técnico que fala opa, ou que fala olá, que tal,
ou que é um argentino turco, que os caras falam que o cara é turco, na verdade o cara é argentino que está no Atlético Mineiro. Que onda é essa? Os técnicos brasileiros estão muito inferiores aos técnicos estrangeiros, da América do Sul, aqui mesmo? Eu acho que está havendo um pouco de modismo, sim, mas também esse espaço para os treinadores estrangeiros é muito culpa dos treinadores brasileiros também, né? Hoje, qual foi o último grande trabalho de um treinador brasileiro que tenha impactado? Vamos lá. Que tem assim, ó, eu vou te falar qual é, viu? E para mim é uma surpresa. Foi o Audax de 2016 do Fernando Diniz. Fernando Diniz. Que foi o último Perdeu time o Paulista. Exato, que impactou assim, ó, quem é esse cara aí? Com esses jogadores, ele tá fazendo isso? Então nós estamos falando de 6 anos atrás. O último time brasileiro que impactou de forma, assim, ó, positiva, né? De forma vistosa. Porque o Corinthians do Carille era um time que jogava por uma bola, mesmo que tenha sido campeão brasileiro e tricampeão paulista e tal. O Flamengo foi espetacular em 2019, né? Mas já com o técnico português. Então, qual é o último técnico brasileiro que assim que a gente parou de 16 para cá e a gente começou a prestar atenção? Esse time joga bola aí. O Grêmio brasileiro. Do Renato? O Grêmio do Renato tinha 2 jogadores em grande fase que começaram a resolver. O Luan numa primeira fase e o Everton Cebolinha numa segunda fase. Quando precisou mesmo do Renato, o time degringolou como a gente viu. Então, cara, difícil, hein? Bem difícil. Então, o treinador brasileiro é um pouco culpado por isso. E aí tu une isso ao modismo dos dirigentes, né, que daqui a pouco começam também a rotular os técnicos de ultrapassados. Tem uma geração aí que ela está ficando no limbo, uma boa geração de treinadores brasileiros, porque isso está sendo ocupado por estrangeiros. E hoje a gente já tem aí quase metade da Série A do Campeonato Brasileiro com treinadores estrangeiros. Isso aí olha, isso não é um recado, isso já é uma constatação, isso é uma realidade. Mas tem que tomar cuidado. O Bahia trouxe o Diego Dabov, que foi um fiasco até no São Lourenço. A gente viu São Lourenço e Santos, e aí era só ver aquilo ali para não trazer o Dabov. O Bahia trouxe o Dabov e caiu. Então, o Santos tentou um novo projeto com o Ariel Roland e o cara não conseguiu se adaptar, mesmo que tenha sido pressionado lá de maneira lamentável também, isso a gente tem que dizer. Mas então não é todo estrangeiro que vai chegar. O Sapinto no Vasco da Gama, né? Português. Sim. Também. Nossa, rapidinho, né? Meteoro. Estava caindo. Augusto Inácio no Avaí, português, que ninguém lembra, no primeiro semestre do ano passado. Também ficou rapidinho. Então é o seguinte, ó, muita calma na hora de contratar. Então, quando tu aponta o dedo assim, ó, porque os empresários eles estão malandros agora. Tá faltando um técnico, eles oferecem treinador de tudo quanto é nacionalidade. Português, paraguaio, chileno, mexicano. E aí vai de te adequar ou não ao que você precisa, né? Então, acho que o Fabian Bustos, eu respeito, é um grande tiro na lua do Santos, né? E talvez só por ser estrangeiro, hein? Isso que eu acho que é um pouco preocupante. Acho que foram buscar só por ser estrangeiro. Fala o nome de 3 técnicos brasileiros hoje aí que você considera que deveriam ter espaço. Essa não é fácil, hein, Vanderlei? 3 técnicos brasileiros que deveriam ter espaço na atualidade. Hoje aqui no Brasil, vai muito do nosso gosto pessoal, tá? Eu, por exemplo, eu acho que para o momento do Santos, o técnico ideal seria o Dorival Júnior, para o momento. Para arrumar casa. Conhece o clube, foi vencedor com o Dracena, certo? Sabe como é que o Santos funciona. Então ele poderia ficar até dezembro, por exemplo. Eu acho que o Dorival Júnior, para mim, seria um ótimo nome para o momento do Santos. Não que eu considere o Dorival um inovador, um cara impactante. Sim. Não. Sim. Eu acho que ele é um cara corretíssimo, um grande profissional e que serviria ao Santos. Ponto. Agora, 3 nomes hoje que impressionam são poucos, né, cara? Mas vamos lá. Eu acho que, por exemplo, muita gente está apontando o dedo para o Rogério Ceni. Eu ainda acho que ele é um treinador de boas ideias. Eu acho que o Roger Machado, e ele sabe disso, eu conheço ele há um tempão, ele tem que passar pelo crivo do comando de vestiário, porque ele conhece muito futebol. É um cara que sabe muito futebol, mas ele tem que saber que quem manda hoje são os jogadores, então ele tem que saber lidar com isso, e acho que isso atrapalha um pouco ele na carreira, e ele sabe disso. Então, eu já falei, então, Roger Machado, tu me pediu 3. Um terceiro. Me chama de louco aí, cara, mas eu gosto. Eu gosto do Fernando Diniz, cara. Eu gosto. Eu gosto da maneira como. Só que o que me incomoda, eu me considerava um dinizista, é que o Diniz tem um plano de jogo só. Né? Que é a posse de bola, marcação, pressão e muita entrega do meio para frente. Mas lá atrás é um pandemônio.
lá atrás. Não existe equilíbrio entre os setores. E isso me incomoda um pouco, ele não ter esse tipo de alternativa. Né? E assim, ó, o Fábio Carilli, para determinados times, Vanderlei, eu acho que ele é um bom profissional. Acho que ele é um bom técnico. Então, assim, ó, 4 nomes que eu coloquei assim. O Odair Hellmann, que eu achei que não ia vingar quando ele chegou no Inter. Hoje eu vejo que ele sim. Ele é um cara que, quando ele voltar da Arábia, ele pode trabalhar em clube grande. E dos mais veteranos, eu gosto muito do Abel Braga, cara, que é um cara muito correto, é muito sério, muito correto, e que, por incrível que pareça, nunca treinou um grande time de São Paulo. Nem o Santos, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Corinthians. Porque não quis, né? Porque o Santos já tentou 2 vezes contratá-lo já. Quando trouxe o Sampaoli, né? Exato. O Corinthians tem bronca dele, por causa do rebaixamento em 2007. O São Paulo, acho que não vai muito com o que ele pensa de futebol. O Santos já tentou e o Palmeiras, eu acho que nunca tentou. E o melhor, ou 1 ou 2 técnicos melhores que você já viu atuando, técnicos brasileiros? Que eu já vi atuando? Trabalhando. Os melhores que você já viu. Década de 90, Vanderlei Luxemburgo, monstro. Nossa senhora, monstro, espetacular. Com a ideia. Mas tinha um grande time na mão, sim, mas tem cara que tem grande time na mão e não faz o time jogar. Então, baita num treinador na época. Acho que o Vanderlei também, assim que ele vai para o Real Madrid, ele vem para o Santos, né? Conquista o bicampeonato paulista. O Santos não ganhava desde 84 e ganhou 2006 e 2007. Ali o Vanderlei ainda era muito forte. Eu acho que o Vanderlei começa a se incomodar um pouco quando entra o estudo e a parte tática. E a questão da estatística, a questão do acompanhamento diário e a questão da relação com os jogadores. O Vanderlei sempre foi um técnico muito aberto com os atletas, mas sempre foi um técnico muito duro de cobrança. Hoje, cara, os treinadores me contam, para tu chegar e dizer assim, ó, porra, faz isso, não dá mais para fazer. Não dá. Tu tem que chamar o cara de uma maneira diferente, sem exposição na frente de todo o grupo, certo? Mostrar um vídeo para ele na sala, ou quando ele errar, ou se ele errar durante a noite, tu tem que esperar para abaixar um pouquinho a adrenalina, chamar o cara no outro dia, né? Então, isso aí atrapalha também os treinadores mais antigos. E o Filipão, eu acompanhei o Filipão, eu entrevistava o Filipão todo dia em Porto Alegre, de 94 a 97, treinando o Grêmio, a 96. 93 a 96, treinando o Grêmio. O Filipão foi um monstro, cara. As pessoas acham que o time do Grêmio era um time violento. O time do Grêmio era extremamente competitivo, com jogadores talhados para cada posição, certo? E jogavam muito futebol. Então, assim, treinadores espetaculares. Recentemente, o Filipão no Palmeiras, campeão brasileiro em 2018, também foi muito bem. Também. E assim, bem simples, sem fazer muita coisa, né? Dando liberdade para os atletas, fazendo um esquema bem competitivo, foi lá e foi campeão brasileiro. Então o Luxemburgo e o Filipão foram muito bons, e eu gostei do Parreira também, com quem eu convivi no Inter, quando ele treinou o Inter em 2001. Esses caras foram muito vencedores e muito estudiosos. Agora, hoje não é que eles estejam ultrapassados, né? Mas a maneira como eles comandam os times, eu acho que eles precisam se atualizar de uma maneira brutal. E eu não sei se eles têm paciência para isso. Tem mais saco para isso, né, cara? Exato. Não sei. Muitos acho que já estão bem financeiramente também, já estão com o saco cheio. Para 3 gerações. Então, assim, se eles querem dar bronca no Pretz e no Vanderlei, e aí, se a gente se levanta contra eles não têm mais essa paciência. Antigamente, eles podiam bater no jogador, concorda comigo? Batiam mesmo. Hoje, tu não pode tocar mais o dedo em ninguém, cara. É verdade, cara. Uma vez, teve um entreveiro uma vez no Palmeiras, com o Filipão no Palmeiras, que ele tava bravo com as fofocas lá, e ele pegou e acho que apontou para você. Tu é o primeiro que faz isso aí também, que faz fofoca? Não, isso aí foi numa Copa Sul-Americana, lá em Sete Lagoas, em 2010, eu acho, que o Palmeiras acabou eliminado. O Kleber Gladiador era o centroavante. Isso. E o Filipão começou a se irritar com as nossas perguntas, e eu e o Rafael Prats, eu pela Rádio Bandeirantes, o Rafael Prats pela Rádio Globo, nós fizemos algumas perguntas ao Filipão, e o Filipão disse que a gente estava de palhaçada. E aí olhou para mim, mas apontou pro Rafael Prats, e tu é um dos mais palhaços, entendeu? E aí eu estava do lado também, e aí no jogo seguinte, o que aconteceu? Tinha Santos e Palmeiras em Barueri, Vanderlei. E quando o Palmeiras chegou, nós estávamos todos com o nariz de palhaço, aguardando a delegação. O Filipão ficou enlouquecido com isso, né? 2010, é só pegar o vídeo aí. Ai, eu lembro dessa história. Eu lembro que acho que eu estava ouvindo na Rádio Bandeirantes
o Milton Neves brincando, o seu Silvério falando alguma coisa também e tal, e vocês... Eu lembro desse episódio, que eu estava ouvindo na Rádio Bandeirantes e vocês contando essa história aí. Mas assim, me dou muito bem com o Filipão. Aquilo ali na década de 90 era algo absolutamente normal, entendeu? E acabava, ficava ali. Ficava ali. Eu pergunto, mas eu tenho... O entrevistado tem direito de responder o que ele quer também. Se eu posso fazer a pergunta que eu quero, eu tenho que estar pronto para receber o que vem de lá. É verdade. Esse Alexandre Pretzel aqui do grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, do Yahoo, tem um blog lá no Yahoo. Como é que te encontra aí nessas redes sociais aí, o Pretzel? O Yahoo Esportes está lá, o blog do Pretzel, né, no meu canal Pretzel FC no YouTube, e aí na Rádio Bandeirantes, sempre nos jogos e no Esporte em Debate à noite, das 7h30 às 9h. E também na TNT Esportes, nos espaços que a gente tem lá, transmissões de jogos, debates, e vocês podem nos acompanhar lá. Sempre uma honra. A SAF vai resolver o problema do futebol brasileiro ou a Liga que vai resolver? Eu acho que são duas coisas bem diferentes, necessárias, mas com muito estudo e muita preparação. Acho que a Sociedade Anônima do Futebol, né, as 3 letrinhas salvadoras, aí, a SAF, elas estão sendo muito bem-vindas em clubes em condições falimentares, que são os casos, neste momento, do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco. Sim. Então, quando a SAF aparece nesse momento, nesses 3 clubes, eu acho que o torcedor pode se empolgar, ponto. Sabendo que a realidade é dura e que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Ontem teve Botafogo e Flamengo e ficou escancarado. Um abismo, né? Ficou um abismo entre um time e o outro, e é assim mesmo. E não é a SAF com uma varinha mágica, que 3 letrinhas, que o John Textor vai transformar o Botafogo num esquadrão. Não, isso aí é trabalho de médio e longo prazo. Então, muita calma. Mas eu entendo assim, a emoção de alguns torcedores, mas também entendo uma certa desconfiança, porque o Vasco, que já caiu 4 vezes de 2008 para cá, e está indo para o 5º ano de Série B, você investiria hoje um dinheiro no Vasco, com essa diretoria e da maneira política como eles conduzem? É complicado, cara. Eu entendo o torcedor que está feliz com isso, o do Vasco, e o outro que está pensando, esperando um pouquinho para ficar feliz. Porque hoje, cara, a política nos nossos clubes ela é gigantesca, né? Os nossos clubes não são profissionais, vamos deixar isso bem claro. Eu vejo só o Atlético Paranaense como uma gestão profissional. E vejo o Red Bull Bragantino porque tem a Red Bull por trás. Então são 2 exceções. No mais, assim, os clubes são tocados por conselhos deliberativos, né? No toma lá da cá, com 300 conselheiros em cada clube. Alguns clubes absurdamente com 150 vitalícios, onde esses estão lá sempre, mesmo sem entender um ovo de futebol. Então, cara, muita calma na SAF. Acho que eu vou esperar para ver, né, como é que vai ser a realidade. O último modelo, que foi um modelo de terceirização do departamento de futebol, que aí não foi uma SAF, foi o Figueirense, que vendeu seu departamento de futebol para uma empresa. Essa empresa assinou lá por 2 anos e ficou responsável por tudo. Pagamento de salário, contratação de jogador, ok, tranquilo. Eu cuido da gestão e tu cuida do futebol. Legal. O que começou a acontecer? Atraso de salário a todo momento, jogadores, né, porque não tem como, nenhum clube resiste a isso. Os jogadores, um time médio, começou a ficar com a autoestima muito baixa, o time caiu tecnicamente, foi parar na Série C e está numa situação falimentar agora para recuperar o Figueirense. Então, assim, ó, muita calma, porque é muito legal eu chegar e dizer o seguinte: ô Vanderlei, eu vou investir no teu canal 2 milhões de reais e eu vou contratar para o teu canal o Diego Costa para ser o teu auxiliar aqui, beleza? Tá. Aí eu acerto, invisto, acerto, aí em 6 meses não dá o resultado que eu imaginava que daria. E eu vou embora, mas o Diego Costa, que custa 1 milhão por mês, tem contrato contigo até 3 anos. E aí? E aí? Sabe? Então, assim, ó, o Brasil eu sempre desconfio hoje. Então eu vou aguardar. Mas que essas 3 letrinhas aí viraram uma salvação para alguns clubes falimentares, num primeiro momento, sim. Vamos ver o resto. Vamos ver o que acontece depois. E a Liga, cara? Será que sai? A Liga depende do seguinte, eu tenho ouvido os presidentes, ou todo mundo abre mão de alguma coisa, né, para os 20 ganharem a mesma coisa e para os 20 terem a mesma importância, ou não vai sair Liga. Eu sou muito cético em relação a isso, né? Então é o seguinte, quando você senta à mesa, o discurso externo é que todo mundo quer a Liga. Aí tá, se sentam lá os 20, ou os 40, da B e da A. Aí tá, aí daqui a pouco começa... A divisão divisão da cota, todo mundo. Aí todo mundo
Quem concorda, levanta o braço. Aí 18 levantam o braço. 2 não levantam. Você olha para os dois, Flamengo e Corinthians. Aí o Rodolfo Landim chega e diz assim, ó, não, o Flamengo dá 80 pontos de audiência numa decisão. Vocês querem que eu ganhe a mesma coisa que você do Boa Esporte? Você tá de brincadeira, certo? E aí não sai liga, cara. Então é o seguinte, ou alguém abre mão, ou eu sou bem cético. Não vai acontecer. Enquanto isso, a gente fica na mão de federações, confederação. Fala um pouquinho do Campeonato Paulista. Que você... Cara, pra mim, esse Campeonato Paulista tá muito batido. Ou os caras mudam essa forma desse campeonato aqui, ou tá um campeonato que, pra mim, não tem mais graça nenhuma, cara. O que você acha, cara? Não, eu concordo contigo. Eu acho que o Campeonato Paulista deveria ser, pelo menos, se é para fazer assim, você faz aí 2 grupos de 8, né? E faz um turno só, são 7 jogos, e aí tu classifica 2 de cada grupo, faz semifinal e final. Eu acho que seria mais competitivo. Do jeito que tá, é complicado você não enfrentar os times do teu grupo na primeira fase. Então, fica um desequilíbrio técnico, assim, impressionante. E eu não consigo... O Santos pode se classificar e pode ser rebaixado, né, com 9 pontos. Ano passado aconteceu isso, cara. Ano passado aconteceu isso. Por incrível que pareça, o Santos com 9 pode acontecer, dar tudo errado no momento. O Santos pode se classificar para enfrentar o primeiro, para enfrentar o Mirassol, né? Não, o Bragantino. E ser rebaixado. Isso pode acontecer. Então, um campeonato que acontece isso, eu não vou achar que a fórmula é interessante, né? Eu não vou achar. Mas assim, ó, eu tô achando o nível do Paulista um dos melhores dos últimos anos em relação aos times do interior, hein? Fortíssimos. Mirassol, o Red São Bull, Bernardo, né? Que é do São Bernardo. Márcio Zanardi, o técnico, muito bem treinado, o time de São Bernardo, certo? Então, assim, ó, não vai ser fácil ser campeão paulista, hein? Não vai ser fácil. E acho que o Santos tem que levantar as mãos pro céu, ficando na primeira divisão. Ah, sim. Por mais que seja o Campeonato Paulista, mas é um campeonato difícil. E outra, e pegando o Bragantino é favorito, né? Porque pelo jeito, pelo andar da carruagem, vai ser lá no Nabi Abichedi, né? Com todo aí respeito vai ser mais complicado. Eu não acredito que esse técnico vai chegar e vai mexer. Se chegar esse técnico aí, vai mexer nessa fórmula desse time jogar e vai ser uma coisa assim. Esses caras precisam de tempo. E aí o torcedor precisa ter paciência, né, cara? Porque não tem jeito. E outra, tu contrata o Edu Dracena, que é um vencedor na vida e no futebol. E aí tu pega a chave e faz assim, ó, o departamento de futebol é teu. Tu tem que deixar o cara trabalhar. Se tu começa a intervir muito, tu dá a chave pro cara, depois tu quer tirar depois de um mês, sabe? É complicado para qualquer um de nós. Se eu e tu chegamos lá com carta branca, né? E o que foi combinado depois não é cumprido a curto prazo, como é que fica, né? O Edu é um vencedor, o Edu conhece o Santos, então acho que tem que ter muita calma. Já falei, um comitê de gestão com 7 pessoas não é fácil. Agora são 9, na verdade, com o presidente, né? Porque eles colocaram mais um essa semana agora, o que estava faltando, né? E agora completou o comitê de gestão. O Edu Dracena tomou o dedo na cara ontem lá em Salgueiro, hein? É mesmo? Torcida do Santos foi lá, organizaram, teve dedo na cara, baixa tom, não sei o quê. Ele com um monte de segurança lá, a torcida foi dar um... Aí eu já não sei o quanto que isso aí é político, quanto que sei lá. Mas... Gente, o Edu Dracena é um vencedor no Santos. O Edu Dracena não... Esse dedo aí não tem que ser apontado para ele, tem que ser apontado para os conselheiros do Santos, que deixaram o Santos nessa situação falimentar aí. Acho que os ex-presidentes, né? Os ex-presidentes, porque chegou nessa situação aí... Com apoio do conselho, né, o Vanderlei? Porque falta uma fiscalização, né? Então, agora, eu acho que o Rueda está fazendo uma coisa, a gente já está terminando aqui já, bate-papo com o Alexandre Pretzel, que é uma mudança no estatuto. Porque você não pode ter um presidente que ele tem o primeiro ano de conta reprovada, o segundo ano de conta reprovada, e ele continua gerindo o clube. Foi o que aconteceu na última gestão do Pérez. Se você pegar o que aconteceu com o Modesto Roma Júnior, que demitia o Levi Coupe na hora que descia no aeroporto, quando chegava lá embaixo ele contratava de novo, porque ele gostava, porque o pessoal pedia. O Odílio, que contratou o Leandro Damião, numa situação assim, até hoje o Santos está pagando aquilo ali, e esses caras não acontece nada, velho. Não acontece nada, entendeu? Então, são as coisas assim, esse conselho tem que mudar o estatuto do Santos, mais coisas ainda, e assim... Gestão temerária, o cara já é afastado. Enquanto o cara não fazer essas contas serem aprovadas, o cara não volta para a gestão, cara. Tem que ter gatilhos no estatuto para resolver esse problema. Senão, não vai me perguntaram já se a SAF seria a salvação do Santos. Eu não sei. Não tenho a menor ideia se vai ser a salvação do Santos. Pô, se o Santos arrecadou R$1 bilhão em venda de jogador e está quebrado,
como é que a SAF vai ser solução a curto prazo? Pelo amor de Deus, né? Eu não tenho como acreditar numa situação dessa. A gente precisa entender um pouco melhor sobre isso aí para ver como que isso vai caminhar. Mas dois assuntos para a gente fechar aqui. Neymar e seleção brasileira. O Brasil vai ser campeão do mundo? Eu acho que tem chance, cara. Acho que tem chance. Acho que é um dos candidatos. Acho que está entre os 5, assim. Se pudesse elencar uns 5, eu ficaria aí com França, Inglaterra, as grandes potências, Espanha, até a Alemanha, que está recuperando o futebol com o novo treinador. E o Brasil, acho que. E a Argentina também. A Argentina está bem treinada, né? Está bem treinada, está com foco. É fácil falar, né? Mas eu acho que o título sai entre essas 6 aí. Bom, é a última Copa do Messi, né? É a última Copa do Messi. Sim. E do Cristiano Ronaldo, se ele for, né? O Messi acho que já mais leve, né? Porque já foi de tantos. Agora acho que ele já tá meio. Eu tô indo lá para jogar e me divertir e aproveitar a última Copa. Pode ser. E a Argentina, não sei se tu concordas, a Argentina voltou a ter um treinador e voltou a ter um espírito de seleção, com jogadores que não se assustam com a camisa da seleção. Você não viu a Copa América aqui? Exato. Aqui? A Argentina pegou uma geração anterior muito. Me perdoe o termo. Posso? Me perdoe o termo. Pode, manda bala. Cagona, né? Sabe, que os caras não resistiam ao tamanho da seleção da Argentina. A Argentina sempre. Quando a Argentina não tinha bola, a Argentina se sobressaía pela personalidade dos seus jogadores, né? Pela força, né? E isso acabou. Hoje parece que voltou com o treinador Scaloni, que era uma aposta, e ele recuperou um pouco desse sentimento. Vai dar trabalho. Pelé! Fala um pouquinho do Pelé aí. Eu sou fã do Pelé e até causei polêmica aí sem querer, né? Mas até fiquei surpreso com a polêmica. Para mim, a camisa dessa tem que ser imortalizada no Santos, né? Ela tem que ser colocada lá no altar, lá em cima, iluminada todos os dias, lá na Vila Belmiro ou no novo estádio do Santos, né? O Pelé, simplesmente, quando as pessoas produzem essas 4 letras Pelé, elas reproduzem Santos. Então, eu acho que isso... O Conselho já deveria ter votado a imortalização da camisa 10. E, para minha surpresa, eu vi muita gente sendo contra isso. Né? Muita gente, muitos santistas sendo contra, a grande maioria, sendo contra a imortalização da camisa 10. Porque a 10 tem que existir para ser um exemplo para quem vem atrás. Eu não sei, eu acho que não muda nada tu vestir a 19 a 18 para quem está vindo atrás. Eu acho que a 10... você tem que deixar como o maior jogador de todos os tempos na história e que não vai aparecer nenhum outro parecido. E essas 4 letras, Pelé, representam Santos. Só por isso, a camisa 10 tem que ser imortalizada. Fazer ali tombar, né? Tombar como se fosse um patrimônio histórico ali e pronto, e fazer... mas assim, Vanderlei, argumentos. A gente não é acostumado a isso. Será que a FIFA vai deixar? Isso aí tu tenta, cara. Tenta fazer. Vai atrás, tenta fazer. Mas faz a ideia. Se não dá para imortalizar, mas que pelo menos vire um grande monumento na Vila Belmiro ou no Estádio Novo do Santos, iluminado, todo, porque, cara, é simplesmente espetacular. Alexandre Pretzel, Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, TNT Esportes e Yahoo. Mais uma vez, para te encontrar, Pretzel FC no YouTube. Isso. E o blog no Yahoo, Alexandre Pretzel, não é isso? Exatamente. Cara, muito obrigado pelo teu convite, viu? Sempre um prazer imenso. Aqui se fala de Santos e parabéns pelo teu canal, parabéns a todos os colegas. Eu sou fã do Santos, adoro o Santos, né? E sempre que eu puder falarei do Santos. É claro, tendo as minhas convicções e opiniões. A gente estava falando aqui, deixa eu só mostrar para você aqui, ó. Olha essa foto aqui atrás, aqui, ó. Nossa Senhora. Essa foto é pesada, hein? Ela nunca caiu da parede, essa foto aí? Nossa. Olha, tem. Tá o Maradona olhando pro Messi falando assim, olha aí o homem, ó. E o Maradona, hein, Vanderlei, da nossa geração, que jogava esse cara, era brincadeira. Um dos maiores que eu já vi jogando, um dos maiores. Eu gostava muito, eu era muito fã do Zico e do Maradona. Opa, as pessoas Zico não lembram que o Pelé e o Maradona jogaram numa época que o jogador não era protegido como hoje, cara. Porque o Maradona apanhava nos jogos, ele era forte também, e os gramados que eles jogavam também, o material esportivo, sem a proteção da TV, sem a proteção da arbitragem, sem exame antidoping, tá louco. Pelo amor de Deus. Verdade. Muito obrigado, Pretzel, pela sua participação aqui. Vou te convidar mais vezes, viu, cara? Obrigado, pela sua participação. Conte comigo aqui também. Sempre que possível vai ser um prazer. Viva o Santos! E atenção, pessoal, tenham calma. O Santos, para estar bem em 24, 25 e 26, ele precisa passar bem por 22 e 23. Então, menos pressão e mais cabeça.
Forte abraço para você. Aqui se fala de Santos. Nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Tchau, tchau.